Rápido intervalo. E por aqui a gente vai fazendo a virada de tema, mas ainda comentando rapidamente sobre isso, tio Rei, para falar do estado de saúde do presidente Lula. A gente viu que ele teve alta do hospital esse fim de semana, deve ficar aqui em São Paulo, em casa, trabalhando de casa em um certo repouso até a quinta-feira. Ele que falou sobre a prisão do general Braga Neto, falou do direito de defesa, também dizendo ali que é muito triste ver militares de tão alta patente se envolvendo em situações como essa, planejando inclusive um golpe no país. Mas a gente vê então que Lula está em São Paulo, está em casa, deu essas declarações sobre o Braga Neto, mas também uma série de declarações importantes sobre a situação econômica do país e essa reta final que a gente está vendo de correria lá no Congresso antes do recesso acontecendo. Lula está em casa aqui em São Paulo e hoje cedo recebeu visita do ministro Fernando Haddad. Eles publicaram até nas redes sociais imagens aqui trabalhando juntos, falando aqui o presidente dizendo que o encontro foi ótimo com o ministro, que eles conversaram sobre a agenda econômica e fiscal do país, com a série ali de projetos, pautas que precisam ser aprovadas ainda esse ano. Haddad chegou a falar com a imprensa ali rapidamente, dizendo que, segundo Haddad, Lula quer que as medidas que estão sendo discutidas não sejam desidratadas, e o presidente Lula recebeu alta e deixou ontem, então, o hospital. Aqui durante o intervalo ainda queria começar rapidamente com sua análise já dessas imagens, então, tio Rei, do ministro Fernando Haddad encontrando o presidente em casa, porque o presidente ainda necessitando ali de um repouso, mas com muita coisa para acontecer. A gente vendo as discussões da reforma tributária, as discussões do corte de gastos, e nos bastidores já existe até uma discussão ali. A gente está vendo a reta final do Congresso, o recesso chegando, e a discussão até de se existe a possibilidade de adiar o recesso de alguma forma, porque são discussões muito importantes ali já nos 45 do segundo tempo do ano acontecendo. O presidente vai ficar aqui em São Paulo até quinta-feira, então. Voltando aqui do nosso intervalo com todo mundo na nossa audiência, a gente de olho aqui em São Paulo nas agendas do presidente Lula de repouso em casa, mas trabalhando e encontrando o ministro Fernando Haddad para discutir a pauta econômica do governo, que vai ter que acelerar para sair, hein, tio Rei? Como é que você vê esse encontro, as declarações do ministro Fernando Haddad, e se isso vai dar tempo de organizar até aí o fim da semana? Olha, espero que sim, né? E tem a possibilidade de estender, né? De adiar o recesso para aprovar o pacote. Espero que a aprovação aconteça, porque há um estresse no mercado, né? O dólar estava subindo agora há pouco, mesmo com o Banco Central tendo entrado vendendo o dólar continua a subir, a especulação continua, né? E o pacote agora está na dependência do Congresso Nacional, né? A entrevista que o Lula concedeu à Sônia Bride do Fantástico, que tem várias coisas importantes ali, e uma delas, ele lembrou alguma coisa de que a imprensa deveria se lembrar todo dia, né? E do que é que a imprensa deveria se lembrar todo dia? Que o pacote é do Congresso, é o Congresso que decide o pacote, não é o governo federal, em absoluto, né? Então, quando os especuladores começam com esse negócio, porque sim, são os especuladores, e parem com essa besteira, insisto, de falar que a Dona Maria e o seu Zé também são mercado, que eles não fazem preço de coisa nenhuma, eles não têm nada a ver com isso, né? Eles não decidem o que fazer, vamos vender dólar, comprar dólar, não, né? Quem decide o que vai acontecer com os gastos públicos é o Congresso Nacional. E mesmo esse pacote que foi considerado modesto, né? E mesmo esse pacote que foi considerado modesto pelos mercados, esse pacote está encontrando dificuldade. E não é dificuldade só da esquerda, existe ali alguma reclamação da esquerda, porque, afinal de contas, sim, o pacote atinge o salário mínimo, sim, o pacote atinge o benefício de prestação continuada, não é? Nós temos, e isso é verdade, o salário mínimo passará a ter um reajuste menor do que a regra que se tinha então, né? Se for aprovado o pacote. Vai haver um arroxo ali no BPC de critérios do benefício de prestação continuada. Duas pessoas da mesma família não poderão receber, se considerará o valor do BPC na renda da família para saber se outra pessoa pode receber, né? Então,
É um pacote que atinge também os pobres, né? E está encontrando resistência mesmo assim. Você imagina se você faz um pacote muito mais severo, como o mercado queria, ou cobra, né? Se isso passa. Agora, isso é com o Congresso. O Lula disse com todas as letras. Eu posso, eu posso ir lá e falar assim, não, eu não quero isso, mas é a fala do Congresso que vai decidir, é a vontade do Congresso. Não é do presidente. Assim como a vontade do Congresso que decide sobre a reforma tributária. Não adianta cobrar do governo, a reforma tributária no Senado aprovada elevou o IVA para 28,5%. Né? E aí tiraram o imposto especial chamado imposto do pecado de armas, de refrigerantes e não sei o quê. Foi o Congresso que fez isso. Nós vivemos um regime que eu defini, né, neste UOL. Eu disse: isso não é parlamentarista, não é presidencialista, não é semipresidencialista, é um regime sequestrista. Houve um sequestro do orçamento no Brasil pelo Congresso Nacional. E esse sequestro, veja agora o corte de gastos. O corte de é uma piada que nós estejamos como país tendo de pagar 7 bilhões em emendas e o executivo não tem não querer, ele não pode não pagar. Veja a contradição, veja que coisa absurda, mas que coisa ridícula. Para aprovar um pacote de gastos, de corte de gastos, é preciso entregar 7 bilhões ao Congresso. Vai para onde? Para fazer sujeira no Denox, que nem a investigação que está em curso, para ONGs pilantras, para o maior regime de roubalheira da história do Brasil, que está aí, oficializado, não é? Aí o Dino cria critério de transparência, e acho que pelo menos melhorar vai, cria critérios de transparência, o Congresso fica furioso. E a turma do Bolsonaro agora, PL mais baixo clero, está querendo transformar em emenda obrigatória também as emendas de comissão. Hã? Transferindo as emendas de comissão para emendas individuais, que já são impositivas. Então, é um descalabro. Agora, o Lula não quer cortar gastos. Eu acho isso detestável. Eu acho que, assim, as pessoas têm o direito de não gostar do governo, de não gostar do Lula, mas elas não têm o direito de distorcer os fatos. Não é, não é o governo federal que faz o pacote de gastos. Não é o governo federal que aprova o orçamento. O orçamento quem aprova é o Congresso. Faz o que quer lá. Esse governo, de verdade, tem uma base de 133 deputados. Embora em tese seja de mais de 400, porque tem lá um monte de partido. Mas de verdade são 133. Nós vamos fazer o intervalo agora das 13h40 ou, como fizeram o outro, não vamos fazer esse? Temos Não, que agora, perguntar perdão, tio Rei. Tô tudo. chegando aqui, ó, de paraquedas e fazendo do jeito que tô acostumada, peço perdão. A gente vai fazer só daqui pra frente, só a partir de 50 o intervalo, tio Rei. A gente pode seguir nessa linha. Não Inclusive, a podemos gente seguir viu o até. presidente Lula falando da situação fiscal, dizendo ali que o governo fez o que pôde, e dizendo ali que ninguém nesse país, ninguém do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu, puxando ali pra discussão de que o governo tá consciente da situação como um todo, mas a gente vê essa pressão por todos os lados, né, tio Rei? Pode seguir. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu não entro nesse negócio. Ninguém é mais do que eu, ninguém é mais do que eu. Enfim, o fato é o seguinte. Olha só. Você lembra aquele tal de Perse, o programa de incentivo para a área de shows, espetáculos, eventos, bares, etc. Prorrogar essa brincadeira custa 29 bilhões. Prorrogar a desoneração dos 13 setores este ano custou mais 10, 12 bilhões. Se não tem essa piada, essas duas piadas, o Brasil ia ter superávit esse ano. O Brasil ia ter superávit de verdade. Não é o superávit do 0,25 ali, não. Ia ter superávit.
Como é que você prorroga? Como é que você prorroga um programa como esse PERSE de desoneração num momento em que você tem recorde positivo no emprego ou no desemprego? Positivo no sentido mais baixo de desemprego da série histórica. Como é? Por que que se fez isso? A mesma coisa com a desoneração dos 3 setores, dos 13 setores. E eu não vi o mercado ter chilique. Alguém viu o mercado ter chilique? Alguém viu? Oh, meu Deus! Não, não teve. Ao contrário. Não, vinha lá o Lira, não sei mais quem, o que está acordado com o Congresso, está acordado, não sei o quê. O Haddad fica muito em cima de querer receita. Não foi o Congresso que armou essa? Foi. Hã? É mentira. Hoje ainda tem outros indicadores econômicos positivos. É mentira que o Lula tenha criado uma bolha de crescimento no país artificial. Isso tudo é conversa mole. Mentira, houve crescimento do investimento. Houve um crescimento importante da indústria, não é? Então, mas a economia foi aquecida demais. Nem esses especialistas conseguem explicar direito a razão do crescimento. O crescimento andou surpreendendo. Aí tem a tese do hiato de produto, que, enfim, é das mais discutíveis. Mas, de qualquer modo, o fato é, não existe uma inflação fora do controle, e não existe. Ela está acima da meta, mesmo da margem superior, um pouco acima da meta, né? E aí tem um monte de coisa errada. Essa meta de inflação está errada. Nós não vamos rediscutir isso nunca mais, eu sei, mas eu tenho de falar. Eu tenho de informar quem está acompanhando aqui, nas redes sociais, quem está acompanhando na TV. Eu tenho que contar para você, e eu não estou inventando, eu estou informando que em 30 anos, de 1995 até este ano, 30 anos, né? Não são 29, não, porque inclui o ano inicial. E, em 30 anos, nós tivemos inflação de 3 pontos ou menos apenas 3 vezes, minha cara Nath. Nós tivemos inflação de 4 pontos ou menos apenas 4 vezes. Agora nós estamos com a inflação aí que 4 e não sei o quê, um pouco acima da margem superior da meta. Isso é inflação fora do controle para que juro vá para 12,25, para que o Banco Central anuncie já mais um e depois mais um, né? Num esforço deliberado, sim, de fazer, de derrubar a economia, para fazer a inflação voltar para uma meta, que é uma meta que não vai ser alcançada nunca nesse novo cenário do mundo. O mundo vive um surto inflacionário ainda, né? Não vai se chegar a esse 3%, que é o centro da meta que eles perseguem, porque se você considerar a margem superior da meta, a inflação está um pouco acima da margem superior da meta, não para ter um juro desse tamanho, né? E o Lula, não, mas tudo isso está assim porque o dólar disparou, o Banco Central precisa demonstrar força, e também o Galípolo precisa demonstrar força, e não sei o quê. Bom, o Congresso quer cortar gastos, o governo vai ter que aceitar. Se o Lula vetar alguma coisa, veja só, emenda, se for corte por emenda, o Lula não tem veto, certo? O que o Congresso emendou, está emendado, não tem veto presidencial. A única coisa que pode derrubar uma emenda aprovada pelo Congresso é uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Portanto, o Lula não tem veto. E se for projeto de lei, o Lula tem o direito de veto, mas o Congresso tem o direito de derrubar o veto do Lula, como já fez, aliás. Então, não existe. Quem decide o corte de gastos não é o Lula. Quem decide o corte de gastos não é o governo federal. O governo federal fez uma proposta inicial. Quem decide o corte de gastos é o Congresso. E mesmo assim, há o risco desse corte ser desidratado. Então, veja você, o corte pode ser desidratado, chantageia-se o governo para levar 7 bilhões em emendas numa máquina de roubalheira. E aí, eu acho engraçado que alguns coleguinhas, com a devida vênia, cada um escreva o que quiser, mas eu também posso falar o que eu quiser sobre aquilo que escrevem. Fica acusando o governo. E o governo fica liberando aí verba, o governo fica liberando verba. Não libera, faz o quê?
Não libera, acontece o quê? Não aprovar. Essa gente não tem medo de impasse. Tem gente aí no Congresso que está imbuído do espírito de porco. Que nós vimos agora com Lula doente, teve gente torcendo, setores do mercado torcendo para o presidente morrer. Ou o dólar não despencou quando falaram que ele tinha que fazer a embolização? Né? Então, tem de atribuir a responsabilidade a quem tem a responsabilidade. E a responsabilidade do corte de gastos é do Congresso Nacional. Esse Congresso alimentado a emendas arrancadas na base da chantagem. Na base da chantagem. Esse mesmo Congresso que impediu, foi o Congresso que impediu o Brasil de ter superávit esse ano. Superávit para valer, não o superávit dentro da margem. O Brasil poderia ter tido, eles foram lá e arrancaram isso do país, dando incentivo para a Perse, para 13 setores, no momento de desemprego historicamente baixo. Ora, tenha santa paciência, tem de ser muito, é muita picaretagem, porque isso é lobby, né? Isso é lobby que faz isso. Não é, uma situação que fica toda enrijecida por todos os lados, né, tio Rei? A gente vê essa preocupação, essas justificativas, e aí a gente até já quase começando a misturar com o nosso próximo assunto, de como essas especulações como um todo vão gerando incertezas para o cenário político como um todo, né? Aproveitando aqui agora o horário, chamando para o nosso último intervalo, quem está com a gente